Os olhos se abriram lentamente quando ela acordou, sentindo-se completamente descansada. O frio do ar matinal a fez se encolher um pouco, até que abriu os olhos e viu alguém deitado ao seu lado, apoiado no cotovelo, olhando para ela com um sorriso. Bom dia! Aiwarin disse com uma voz animada, como se já estivesse acordada há um tempo. Feito, Maevka respondeu com um sorriso. Já está acordada há quanto tempo? Já faz um tempinho. Fiquei te olhando, pensando quando você ia acordar. Por que ficou me olhando? Maevka riu. Não sei. Talvez esteja apaixonada, Aiwarin respondeu com um sorriso. É mesmo? O buraco deve ser bem fundo. Provavelmente. Me ajuda a sair dele, Aiwarin disse com uma voz suplicante, estendendo a mão para que Maevka segurasse. Não vou te ajudar a sair. Se caiu, fique aí. Que pena. Aiwarin fez um som de desapontamento. Você não quer que eu saia? Tem alguém me segurando. Parece que você tem sentimentos por mim. Não disse que tenho sentimentos, mas não quero que você caia no buraco de outra pessoa. Ah, então você está com ciúmes. Isso significa que tem sentimentos por mim, não é? Talvez, Maevka fez uma careta. Ela se moveu para abraçar Aiwarin, que estava deitada de lado. Quando se encaixou no abraço, seu rosto ficou bem no pescoço de Aiwarin, que estava com a cabeça levantada. Era o lugar perfeito para se aconchegar. Se você realmente tem sentimentos por mim, vai cuidar de mim, certo? Claro, eu sou muito rica. Tenho um hotel que vou herdar do meu pai. Posso usar quantos quartos forem necessários para cuidar de você. Que tal o hotel inteiro? Aiwarin brincou, assumindo uma pose arrogante ao se expressar diretamente. E era verdade que ela era muito rica. Você está falando sério? Maevka riu. Está tentando me seduzir com um hotel inteiro? Não funcionou, né? Então que tal dinheiro? Aiwarin abraçou Maevka com força. Então que tal o meu coração? O quê? Todo mundo dá o coração. Mas o meu é especial. Você não quer. Não tenho tantos quartos quanto o meu hotel, mas tenho 4. O quê? Maevka levantou a cabeça para olhar para Aiwarin, que não parava de flertar. 4 quartos do meu coração. Aiwarin fez um coraçãozinho com os dedos na frente do peito e o estendeu para Maevka. Beijo. Ela fez um som de beijo com os lábios. O quê? Maevka soltou uma gargalhada. Você está fazendo piadas assim, Aiwarin? Ela riu alto. A pessoa que foi provocada sorriu secamente. Por que não? Não posso? Pode. Maevka tentou segurar a risada, mas ainda soltou uma boa gargalhada. Muito bom. Foi fofo. Ela bateu palmas levemente. Fofo. Aiwarin inclinou a cabeça para olhar de perto para a pessoa que elogiou. Muito fofo? Fofo. Ah, não bloqueie minha visão. Maevka reclamou baixinho quando Aiwarin inclinou o rosto e encostou a testa nela, bloqueando sua visão. Por quê? Quer olhar para o meu rosto? Se tem sentimentos por mim, é só dizer. Você está de novo? A pessoa que foi provocada riu. Ela empurrou os ombros de Aiwarin para se soltar, e então Aiwarin se inclinou para beijá-la. Um beijo leve, e então Aiwarin levantou a cabeça para olhar para Maevka. Maevka olhou de volta, sorrindo docemente com uma sensação boa. Era uma manhã em que ela se sentia muito feliz por acordar e ver alguém assim, algo que nunca havia sentido antes. Então seus lábios foram selados novamente quando Aiwarin se inclinou para beijá-la mais uma vez. Elas se beijaram 4 ou 5 vezes, trocando beijos cheios de paixão e amor. Era desejo, paixão, e elas tinham que admitir que estavam completamente apaixonadas uma pela outra. Eu quero acordar e te ver assim todos os dias, Aiwarin disse, depois de se separar do beijo. Ela brincou com o cabelo de Maevka, querendo ter mais momentos íntimos como esse. Você vai cuidar de mim, me ver todas as manhãs e cozinhar para mim? Você sabe cozinhar? Claro, eu sei cozinhar. Sou muito boa. Quando estava estudando no exterior, cozinhava muito bem para mim mesma. Uau, então você é boa no trabalho e também na cozinha? Você é boa em tudo, não é? Bonita, boa na cama. Quem namorar você vai pirar, Maevka disse, sorrindo. Ela parecia um pouco enlevada ao soltar esse elogio. Quem namorar comigo vai pirar? E você quer pirar por mim? Aiwarin perguntou, segurando o queixo de Maevka. Ah, Maevka percebeu que tinha deixado escapar aquela frase. Sim. Era ela mesma que ia pirar, mesmo tentando se segurar por tanto tempo. O quê? Aiwarin provocou, percebendo que Maevka estava se sentindo envergonhada. Você vai pirar por mim primeiro, ou eu vou pirar por você primeiro? Ah, o que foi? Maevka fingiu se contorcer, tentando evitar a pergunta. Maple, você está com vergonha de mim, Aiwarin riu, aproveitando a oportunidade. Você está com vergonha de mim, não está? Ela abraçou Maevka com mais força quanto mais ela tentava escapar. Pare de me provocar.
Maevika parou, deixando Aiwarin abraçá-la assim. Ela ainda não queria escapar daquele abraço, então deixou que Aiwarin a segurasse, porque era muito aconchegante. Estou satisfeita. Aiwarin fez um som de satisfação ao pressionar a cabeça de Maevika contra sua bochecha. Eu já disse que 80% do que falo brincando costuma ser verdade. E agora eu falei muita coisa séria. Então, vou falar a verdade. O quê? Maevika levantou a cabeça da mão de Aiwarin para ouvir atentamente. Isso é sério. Aiwarin sorriu levemente. Ela olhou nos olhos de Maevika, prestes a dizer algo importante. Depois que o leilão terminar, vou te pedir em namoro. Maevika sentiu o calor subir imediatamente para seu rosto. Como isso vai ficar? Nossa boa relação vai continuar a mesma? Maevika não respondeu imediatamente. Ela olhou para Aiwarin, pensando um pouco, mas sem hesitar. Então respondeu com um sorriso. Sim, vou fazer tudo entre nós continuar como antes, se você também continuar a mesma. Claro que vou continuar a mesma, Aiwarin respondeu com um sorriso. Ela riu baixinho, feliz, quando Maevika aceitou sua promessa. Aiwarin se moveu para abraçá-la sem nenhuma hesitação. Parecia que Maevika estava se aconchegando nela. Era isso que Aiwarin queria. Que Maevika se abrisse mais para ela. Ela se inclinou e beijou a testa macia da pessoa que amava por um longo tempo. Maevika ficou imóvel, deixando Aiwarin beijá-la assim. Naquele momento, os corações das duas batiam acelerados juntos. Era o som de dois corações batendo no mesmo ritmo. O que foi isso? Artavit devolveu o iPad para o secretário de 50 anos que o trouxe, rindo alto. A filha do Sr. Natakorn está nos noticiários com Hatchen. Ele riu de novo. Eles tiveram um jantar privado. Será que é algo especial? Você não acha que eles estão fechando um acordo sobre o leilão, não é? Se eles estão tentando ser o primeiro e o segundo juntos, o secretário opinou. É algo a se pensar. Mas você acha que a superior escolheria fazer um acordo com Rashen? Não parece ser uma boa escolha. Eles devem ser inteligentes o suficiente, ou talvez não tenham percebido alguém como Rashen. Não tenho certeza. Na minha opinião, se nós e a superior não nos considerássemos concorrentes sérios desde o início e soubéssemos das condições para ter o primeiro e o segundo lugar antes, poderíamos ser a melhor opção. Acho que se tivermos que observar algum concorrente, seria a superior. É por isso que... Ele sorriu. Eu deixei Air fazer algo. Então, se ela tiver sucesso, a Great and Grow pode ser eliminada. Então é possível que a Great and Grow tenha feito uma oferta unilateral, mas a Superior não aceitou. Não sei, não tenho certeza se entre o leilão e a filha do Sr. Natakorn, Ratchin está mais interessado em qual. Acho que o último pode ter mais influência, o secretário riu. Mas o leilão também está envolvido. Não tem problema, deixe que façam notícias assim para servir de distração. Artavit riu baixinho. A mídia não perceberá que, na verdade, é a minha filha que está envolvida com aquela mulher. A comida está boa, não está? Aiwarin puxou conversa com Maevika enquanto almoçavam juntas no hotel. Depois de saírem do quarto para tomar o café da manhã quase às 10 da manhã, vestindo as roupas de trabalho do dia anterior, foram até uma loja perto da praia e compraram calças confortáveis e uma regata branca. Agora as duas estavam vestindo a mesma parte de cima, mas as calças eram do mesmo modelo, mas de cores diferentes. Aiwarin usava azul e Maevika, laranja. Andando por aí, conseguiram mais uma camisa de algodão confortável, cada uma, para usar de volta a Bangkok no dia seguinte. Passaram um tempo caminhando perto do hotel antes de voltarem para o quarto para trocar de roupa e sair para almoçar juntas. Está bom, Maevika respondeu e rapidamente levou a comida à boca. Ela mastigou rápido ao se lembrar de algo que queria falar com Aiwarin desde a noite passada, mas como Aiwarin estava estressada, decidiu esperar. Agora que ela parecia melhor, era hora de conversar. Ontem eu encontrei alguém. Digamos que não foi intencional. Quem? Hatchen. O quê? Aiwarin colocou o garfo imediatamente. Onde você o viu? Em um restaurante japonês. Ele reservou uma sala privada. Ele marcou o encontro através do secretário da empresa GoProbs. Eu não pensei que teria algo a ver com a Great and Grow. Só depois que nos separamos, o secretário verificou e descobriu que era uma empresa que o irmão dele abriu separadamente, lidando com produtos e equipamentos esportivos. Ele usou esse nome para entrar em contato. Eu não sabia que era ele. Obrigada por me contar. E que sorte que você está segura. Aiwarin suspirou. Ela parou de comer por um momento. Por quê? Você disse isso?
Eu sei que ele é um galanteador, você já me avisou, mas parece que você sabe mais do que isso. Ele é do tipo que gosta de conquistar mulheres que o rejeitam. Quanto mais você resiste, mais ele quer vencer. Mas ele nem sempre consegue. Só no começo ele tenta mais, como provavelmente já me odeia. Aiwarin riu, encolhendo os ombros, sem se importar. Por que ele te odiaria? Não me diga que você já se envolveu com ele. Claro que não. Ela fez uma careta. Homens como ele são nojentos. São do tipo que você deve manter distância. Eu também estava pensando que ele estava interessado em mim. Mas por que não em você? Você é tão bonita e impressionante. Qualquer um quereria se aproximar. Eu sou bonita e impressionante. A expressão séria de Aiwarin mudou para um sorriso. Incluindo você? Não brinca agora. Ok, ok, continue. Qual era mesmo? Ela fechou os olhos por um momento, lembrando. Ah, foi quando eu tinha acabado de voltar do exterior, logo depois de me formar. Meu pai me levou para muitos eventos sociais para conhecer pessoas do mundo dos negócios. Em um desses eventos, Ratchin estava lá. Ele ignorou todas as mulheres no evento e veio direto para mim. É compreensível. Você é Kay. Melhor não elogiar. O quê? Vai me elogiar? Continue, Maivika rapidamente voltou ao assunto. Bem, ele veio conversar comigo, e eu fui educada, já que havia muitas pessoas no evento. Naquela noite, ele pediu meu contato, mas eu disse que só trocaríamos contatos se tivéssemos negócios juntos. Essa foi a primeira vez que o rejeitei. Depois disso, tive a chance de vê-lo em outros eventos, como se ele soubesse que eu estaria lá. Ele veio até mim assim que entrei no evento e me entregou um convite para algum evento dele. De qualquer forma, o que eu fiz naquela época foi pegar o convite, abrir e devolver para ele, dizendo que não iria. Ele ficou com uma cara feia, então eu rapidamente me afastei para que ele não ficasse com aquela expressão por muito tempo. Ela riu baixinho e continuou. E a terceira vez foi em um bar à noite de um amigo meu. Ele também conhecia esse meu amigo. Já era tarde e eu estava conversando com um amigo que estava prestes a ir para casa. De repente, ele se aproximou de mim como se estivesse bêbado e tentou me abraçar, como alguém que precisa de apoio. Naquela época, eu o empurrei e ele caiu no chão. Não sei se ele realmente estava bêbado ou apenas fingindo quando caiu sem se segurar. Aproveitei a oportunidade para me agachar e conversar com ele, e então disse a ele. Ela relembrou a cena naquela noite. Eu não sei se você está realmente bêbado ou não, e não sei o que você acha que tem de especial para achar que pode conquistar qualquer mulher. Quem já foi enganado por você deve ter muita pena, e quem se apaixona pela sua imagem superficial, eu não sei. Mas eu sou uma pessoa que nunca vai se interessar por um homem que pensa de forma suja sobre as mulheres. Se você estiver bêbado, provavelmente não vai se lembrar amanhã, mas eu quero que você se lembre do que eu disse. Aiwarin sorriu ao se lembrar do que disse para Hashin naquela noite. Ela não queria ser tão direta desde o início, mas se ele tivesse parado de incomodá-la na segunda vez, teria acabado ali. Mas na terceira vez, ele planejou tocá-la, porque ela nunca o deixou se aproximar mais do que um passo e nunca pensou em brincar com ele. Parte disso era porque ela não gostava de homens. Mas a outra razão era que, se uma mulher quisesse gostar de um homem, ele não poderia ser alguém com um caráter tão ruim quanto o dele, que pensava que poderia enganar e fazer coisas ruins com as mulheres só porque achava que ser rico permitia tudo. E talvez houvesse muitas pessoas que se apaixonassem por sua riqueza. Era isso que ela via nele, apenas uma casca. E então ela soube a verdade naquele momento. Ele não estava bêbado, porque quando ela terminou de falar e se afastou, ele se levantou rapidamente, sem nenhuma instabilidade. Ele olhou para ela com um olhar de ódio, sem dizer nada, e foi embora rapidamente. Depois disso, quando se encontraram novamente na reunião do leilão, ele a viu, mas fingiu não se importar, porque tinha um novo alvo para perseguir. Mas ele não sabia que aquela mulher estava secretamente envolvida com Aiwarin. Ele provavelmente pensava que elas eram rivais, mas na verdade elas se cuidavam e eram inteligentes o suficiente para não se aproximarem dele, porque conseguiam ver através dele. Maivika já era do tipo que percebia homens com segundas intenções. Depois de ser alertada por Aiwarin, ficou ainda mais claro que ela não se interessaria. Na verdade, ela nunca se interessou por nenhum homem. Mas ao conversar e se conhecerem, parecia que ela estava apenas tentando descobrir um sentimento que nunca havia tido, até conhecer Aiwarin.
Então é por isso que ele não se aproximou de mim. Ele deve ter ficado com medo depois que você falou com ele assim. Maevika riu ao ouvir o relato de Aiwarin. Sim, ele estava sóbrio e provavelmente me odeia muito por ter falado assim com ele. Mas, mesmo assim, ele provavelmente não assimilou muito. Ele ainda continua perseguindo mulheres que querem brincar com ele. Então, eu quero que você tome muito cuidado com ele. Nunca mais o encontre. Eu não tenho razão para encontrá-lo de qualquer maneira. Naquele dia, foi só um erro não saber que era ele. Ele é muito astuto, usando o nome de outra empresa para marcar um encontro comigo. Ela pegou um copo de água e bebeu antes de colocá-lo de volta na mesa. E ele fez alguma coisa? Qual foi a atitude dele? Bem, ele conversou sobre querer que a empresa do irmão dele, que tem uma loja grande, alugasse um espaço na Superior para que as pessoas pudessem comprar seus produtos com mais facilidade. E então ele gradualmente expandiria. A conversa foi produtiva por um tempo. Comemos juntos, mas eu só comia comida do meu próprio prato. Ele encheu o prato dele e me convidou para comer, mas eu não comi nada. Quando terminamos de comer, eu pedi para ir embora. Ele olhou para o meu rosto e então se moveu para o meu lado. Por que ele se moveu? A expressão de Aiwarin mudou imediatamente. Ele disse que havia um grão de arroz no meu cabelo. Eu rapidamente passei a mão no cabelo para ver onde estava. Ele disse que ainda não tinha saído. A sala era daquelas de chão, estilo japonês. Ele se ajoelhou e se moveu para o meu lado. Quando ele se inclinou para frente, eu apertei o botão para chamar o garçom. Ele ficou surpreso quando eu apertei o botão barulhentamente, e em 5 segundos o garçom abriu a porta rapidamente. Então eu disse: "A conta, por favor." Ah, então ele fez isso com você? Aiwarin apertou o garfo com força. Eu escapei. Maevika sorriu para tranquilizar Aiwarin. Quando o garçom chegou, ele disse que pagaria a conta. Eu não queria dever nada a ele, então deixei 500 baht para minha comida. Peguei minha bolsa e me despedi rapidamente, dizendo que tinha outro compromisso logo cedo, então fui te encontrar. O trânsito estava um pouco congestionado, então cheguei tarde. Eu queria te contar, mas queria me preocupar com você primeiro. Mesmo depois de ter passado por isso, obrigada. Aiwarin colocou o garfo e esticou a mão para segurar a mão de Maevika que estava sobre a mesa. Da próxima vez que algo estranho assim acontecer, ou se ele fizer algo de novo, você tem que me contar. Estou preocupada. Ele não vai parar de incomodá-la até perceber que nunca vai conseguir conquistá-la. Você ainda precisa se livrar dele. Ignore-o, seria ainda melhor. Especialmente durante o leilão, você ainda pode ter que vê-lo. Maevika sorriu. Vou tomar cuidado e me cuidar bem. E se eu puder cuidar de você? Ela segurou a mão de Maevika com firmeza, como se estivesse fazendo uma promessa, com um olhar sério. Eu vou cuidar de você.